Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais um dia, estamos aqui, mais uma segunda-feira, né, Célia? Para darmos continuidade ao estudo desse livro, o Livro dos Espíritos. Semana passada falamos do aniversário de Allan Kardec, aniversário de desencarne, e falamos da grande importância que é essa codificação, não só esse livro, mas a codificação para nós, né? O Livro dos Espíritos como o primeiro, e todos os outros 4 livros que Kardec trouxe para nós, que forma esse Pentateuco, que forma o que Jesus nos havia prometido, esse Consolador. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela nos alenta. Como nos alenta, né, Célia? E nos explicando da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos ao desencarnarmos. Então, quando a gente toma consciência desse conhecimento, e vamos repetir isso, porque já tem algum tempo que a gente não fala, né? E sempre tem gente nova nos assistindo. Quando a gente toma conhecimento desse fato, todo esse planejamento divino para o nosso espírito, que a nossa vida aqui é um período, isso nos traz assim um conforto muito grande. Pelas dificuldades que a gente passa, pelas pessoas que nós já perdemos. E que a gente sabe que a gente vai reencontrar. Porque a gente fala em perdemos pessoas. Perdemos, é verdade. Mas a palavra perdemos não é muito não pode ser apropriada para essa situação. Porque nós não perdemos, deixa de estar em contato com a gente. Até porque, Célia, nós não diário, somos fixos aqui nessa terra. Aqui nós estamos fazendo uma passagem, né? Estamos aqui vivenciando uma experiência, uma parte da nossa vida. A nossa vida é infinita. A vida espiritual, a vida do espírito é infinita. Mas aqui nós estamos fazendo um estágio. Que a gente veio, nasceu, estamos vivendo e um dia nós vamos, não sabemos a ordem, nós vamos ter que retornar para onde? Para um local da onde nós viemos, ou um local apropriado para darmos continuidade às nossas vidas. E aí a gente fala assim, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Então, tudo na nossa vida, a gente, apesar de lá na infância, lá quando a gente é criança, a gente passa pela fase do porquê, nós ficamos adultos e continuamos querendo saber por quê. Por que eu sofro? Por que eu estou enfermo? Por que eu tenho que perder meu filho? Por quê? Porque é uma série de porquê. E a doutrina nos explica isso tudo. Baseados, né, nas nossas vidas anteriores, baseado na necessidade, na nossa evolução. Por isso ela é consoladora. Tudo com um propósito positivo de crescimento, Célia. Porque muitas das vezes a gente, nesses porquês que nos acompanha, nós muitas das vezes não entendemos por que estamos passando por tantas dificuldades. A humanidade, mas tudo, não podemos esquecer, faz parte de um grande planejamento divino. Nós não estamos soltos. Essa nave não está sem um comandante. Não está. Não é verdade? Então, é importante a gente saber disso. Então, quando estivermos pensando em que não há mais solução, esqueçam, tem solução sim. Para tudo tem. Tudo está sendo obedecido dentro de uma cronologia determinada para essa humanidade. E temos um governador. Jesus. Nós temos, Nivaldo, nós temos que ter a certeza, a convicção de que, por mais confusão que haja, por mais tumulto que haja, existe um comando. Com certeza. Existe. Nada está ao léu, nada está assim. Tá?
E é nesse comandante, nesse comando que nós temos que nos agarrar, nós temos que ter a certeza de que o porto seguro ele está sendo conduzido. Eu estava ouvindo, né, Célia, há uns dias atrás, exatamente uma fala de um companheiro da doutrina espírita, falando exatamente sobre isso. O momento atual que a gente passa na Terra hoje. E ele fez uma comparação sobre uma mudança. Imagine alguém chegar na nossa casa naquele dia da mudança, que nós estamos mudando de um andar para um andar de cima. Então está tudo desorganizado, tudo fora do lugar. Então essa é a visão que muitas das vezes nós temos hoje do planeta Terra. Mas que a gente não esqueça que essa mudança está sendo para melhor, um local melhor, e que depois que tiver tudo arrumadinho, olha que espetáculo que vai ser. Nessa fala, Nivaldo, esse amigo que chega na nossa casa, ele vai ver uma situação, ele pode sair dali e dizer que a nossa casa é aquilo que está ali? Não. Ele até pode momentaneamente dizer, né? ele viu uma situação. Mas se ele retornar, ele vai ver uma outra situação, porque tudo vai se ajeitar, arrumar. Se arrumando. Então, Célia, para a gente poder dar início hoje ao nosso estudo, vamos fazer uma prece, pedindo sempre a Deus, pedindo a Jesus, pedindo sempre a esses amigos espirituais, aos coordenadores desse nosso estudo, para que eles possam nos intuir, nos inspirar, sempre, para que a gente possa ter sempre os melhores entendimentos dessas perguntas e dessas respostas. Que Jesus nos abençoe nessa noite iluminada. Graças a Deus. Graças a Deus. E para darmos início ainda, vamos fazer aquela nossa reflexão, lendo uma pequena passagem, para que a gente possa fazer aqui mais um momento reflexivo, né, Célia? E hoje a gente tem a frase que nos diz assim: o acaso não existe. Tudo acontece por um propósito. E isso a gente já acabou de falar, né, Célia? Nós sabemos disso. Então, infelizmente, muito de nós ainda imagina que tenha o acaso. Mas a gente sabe que não. Está tudo programado. Está tudo determinado. Nós temos que fazer a nossa parte. É claro. Temos que fazer a nossa parte. Mas a gente tem a certeza de que as coisas estão acontecendo e vão acontecer dentro desse entendimento, dessa programação divina para nós. Esse pensamento comodista que nós temos, então já está tudo, o propósito já está estabelecido mesmo. Então não vou fazer nada, não preciso fazer nada, né? Não é assim. A nossa parte nos cabe. Nós temos que, se eu tenho que percorrer uma distância, por mais longa que ela seja, ela nunca vai diminuir se eu não der o primeiro passo. Eu vou ficar sempre reclamando. Muito longe, é muito longe, é muito longe. Mas se eu der o primeiro passo, já encurtou. Por menor que seja esse encurtamento, mas já encurtou. Então, Célia, que a gente reclame menos e façamos mais, né? E sabe quando a gente fala assim, por acaso, né? Por acaso. Não tem por acaso. Não tem. Por acaso foi um irmão que falou aqui para mim, eu resolvi fazer. Por acaso eu resolvi tomar a atitude e aconteceu. Entende? Mas esse por acaso não, ele não existe. Sério, assim como se, né? Quantas vezes a gente fala, se fosse, se, o se não existe. Atrás desse por acaso existe uma inteligência. Uma inteligência. Então. E essa inteligência, esse por acaso, que a gente, por acaso, entre aspas, ele tem um propósito, não é assim.
em tudo na nossa vida. Nós vimos na semana passada, né, Célia? Até nos nossos sonhos. Nos nossos sonhos. Nós somos limitados naquilo que a gente pode ou não tomar conhecimento. Né? Ou tudo lembrar. Tudo é assim, né? Então, continuando o nosso estudo, nós vamos entrar num subtópico, né? Transmissão oculta de pensamento. Transmissão oculta do pensamento. A gente até tem o hábito de falar assim, transmimento de pensação, né? É verdade, é verdade. Né? Quantas vezes, né, falando isso aqui, a gente falamos, estamos em várias pessoas e falamos juntos a mesma coisa, temos a mesma ideia, ou a pessoa acaba de ligar e o outro, puxa vida, eu ia te ligar agora. Né? Então, é exatamente essa transmissão oculta do pensamento que Kardec vai explorar agora. Né? Então, a questão 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. A gente tem o exemplo agora da vacina. Da vacina, né? Quantos laboratórios tiveram, né? Desenvolveram a vacina. Né? E em vários pontos. A mesma ideia. No caso da vacina, tinha uma ideia única, que era o combate ao vírus. Né? Mas em outras ideias, em outras descobertas, essas ideias elas aparecem em vários pontos. Porque quando há, né, Célia, uma necessidade daquela ideia surgir. Né? E aí Kardec pergunta, né? Porque uma mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos. E a espiritualidade nos esclarece. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Então, são aquelas reuniões do bem, né? Então, durante o sono, os espíritos se comunicam. Fazem as reuniões, né? Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Porque se não fosse com a ajuda deles, nada seria possível. Retornando ao esclarecimento da espiritualidade. Quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu. E aí a gente vai falar assim, mas na maioria das vezes não esquece. Mas aqui é necessário que lembre. Exatamente. Assim. Aqui tem uma finalidade, tem um propósito útil. É preciso que esse espírito lembre. Muitas das vezes, né, Célia, eles vai imaginar que ele é que inventou. Ele que inventou. O homem julga ter inventado. Eu falei assim, eu sou o cara. É verdade. E muitas das vezes esquece de agradecimento. Né? De agradecer. Porque não fomos nós. Se nós não tivéssemos a ajuda desses irmãos, a gente sequer atravessaria uma rua. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Até vamos lembrar que a comunicação dos espíritos não é como a nossa, né, de fala, de palavra, de ouvir. É pensamento. E você pensou, aconteceu. A gente não, os espíritos, eles não precisam nem verbalizar, né? Verbalizar e estar juntos. Eles podem pensar e nós podemos pensar e acontecer, porque nós somos espíritos.
quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Quando a gente fala, né, tem uma ideia no ar, a gente pensa que é uma bobagem sem tamanho, ninguém está vendo ideia, ninguém está... Mas é uma verdade. É uma verdade. São eles disseminando esses conhecimentos úteis para a evolução da humanidade, né? E eles concluem para a gente, cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Propagar essa ideia. E aí Kardec vem nos dizendo, assim, muitas vezes, o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, o nosso próprio espírito, sem que eu saiba, ele se comunica com outros espíritos, porque quando existe essa emancipação e a gente retorna ao mundo espiritual, a gente passa a ter essa maior liberdade como espírito, a gente se comunica com outros espíritos. Foi dado a Jesus a incumbência de se encarregar, né, de 25 bilhões de espíritos. Encarnados, nós somos o quê? Uns 7? 8 bilhões. Vamos lá, 8 bilhões. Então, quando a gente se emancipa, tem mais espíritos desencarnados fora do corpo físico do que no corpo físico. O dobro, pelo menos. Pelo menos. Então, quando a gente tem essa liberdade maior no mundo espiritual, a gente tá com eles. E aí, Célia, só um detalhe nessa nota de Kardec, ele diz, sem o nosso conhecimento. Muitas das vezes é o nosso conhecimento. Por quê? Porque pode ser que pela nossa vaidade, né, pelo nosso orgulho, aquele cientista, aquele pesquisador não queira participar com outros grupos das suas descobertas. Mas o espírito dele, quando emancipado, percebendo a causa nobre, ele vai se comunicar e vai transmitir aquela descoberta, aquele conhecimento entre eles. Então, por isso é que Kardec coloca essa pequena observação aqui, muitas das vezes sem o conhecimento, né, sem a autorização do encarnado. Mas os espíritos, como eles já haviam dito para nós, vimos isso no estudo passado, eles não se prendem às determinações da matéria. Essas quando emancipado, eles vão realizar tarefas de vultos, muitas das vezes, dependendo mais nobres, dependendo evidentemente da sua evolução moral. Então, a 420? A 420. Kardec pergunta então aos espíritos: os espíritos podem se comunicar se o corpo estiver completamente desperto? Agora já é uma pergunta nova, né, Célia? Está acordado. Estamos aqui agora. Até então nós estávamos sempre falando o sono e o sonho. Mas agora Kardec está perguntando o seguinte: e se estiver completamente desperto, há a possibilidade de se comunicar? Porque antes havia a emancipação da alma, o corpo ficava e o espírito ia ter essa liberdade maior, sem precisar carregar esse corpo físico. Agora não, agora corpo e espírito. Nós falamos até, estão né, Célia, na mesma nas situação. duas possibilidades do sono, ou até mesmo naquele pequena sonolência, né? Colocamos aquela imagem da cadeira e tal. Mas agora é diferente. E aí eles vão nos responder: o espírito não se acha encerrado no corpo.
preso no corpo, como numa caixa. Ele irradia à sua volta. É por isso que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. É porque é difícil. Nós estamos aqui. Nivaldo, só para ter uma ideia de como é difícil, nós paramos para fazer as nossas preces ao acordarmos e ao final do dia. Se nós não policiarmos, nosso pensamento voa, vai para, né? A gente está, muitas das vezes, é no automático. Fazer por fazer. Você imagina essa comunicação, ou é muito, muito elevado, ou então, sabe, é como a espiritualidade diz, embora o faça mais dificilmente. Porque os nossos pensamentos, eles escapam. Célia, e aqui, Kardec está perguntando, não é uma comunicação de um desencarnado para um encarnado. Não, é encarnado com encarnado. Porque a gente pode receber aquela intuição, né, do espírito desencarnado. Mas ele está dizendo aqui entre eu e você, entre dois encarnados. Pode acontecer com maior dificuldade, mas pode acontecer. Mas por que pode acontecer? Porque o espírito não está preso dentro do nosso corpo. Não está. E nós já falamos isso aqui também, né, Célia? Aquela imagem que a gente já postou aqui algumas vezes do corpo físico, do perispírito e do espírito. Lembra dessa imagem? Lembro. Então, mostra para nós que nós temos entre o espírito e o corpo físico, nós temos um elo, um elemento de ligação que é o nosso perispírito. Isso. Né? Falamos já muito sobre ele, falamos da matéria que compõe esse perispírito, que é matéria, né? Uma matéria quintessenciada. Mas o espírito, ele está à margem do corpo físico, em volta do corpo físico. Por isso é que ele diz que é possível que ele se comunique com outros espíritos também encarnados ainda. Até porque, né, Nivaldo, o subtítulo desse capítulo é Transmissão Oculta do pensamento. E o pensamento, a gente sabe que pensamos, plasmamos. Então, a gente pensa, é claro que vai depender da nossa evolução, da nossa condição de espíritos. Se o espírito se comunica por pensamento, é lógico que a gente pode se comunicar pensando, mas... Célia, e o que seria, se não essa comunicação, quando a gente tem a mesma ideia, estamos reunidos e temos a mesma ideia, ou falamos muitas das vezes juntos, né? A mesma palavra, a mesma frase, temos a mesma ideia juntos, se não é essa comunicação entre espíritos. Não é verdade? Então, é exatamente essa comunicação da qual ele está falando. Não precisa ser uma comunicação... É isso que nós estamos fazendo aqui, eu, Nivaldo e vocês. Mas temos a mesma ideia ao mesmo tempo. É uma comunicação, nossos espíritos se comunicaram. E a gente fala... Eu ia falar isso, você... Muitas das vezes falamos juntos. Tirou daqui. Tirou da minha boca. A gente tem esse muitas das vezes a gente fala juntos. Falamos aqui no início também, a gente, puxa vida, ia te ligar agora. Nós tivemos essa comunicação e a distância para o espírito, Célia, não importa. Não. Isso só acontece se nós estivermos juntos? Não. A gente às vezes liga para alguém ou recebe um telefonema de alguém muito distante e a gente, caramba, ia ligar para você agora. Porque houve essa comunicação. Né? E aí despertou no outro, teve a iniciativa de ligar primeiro, mas nós iríamos ligar também. A gente tem que entender que pensamos, aconteceu. É verdade. Pensamos em ir, estamos.
O pensamento, isso aí nos é dito na literatura espírita, o nosso pensamento ele é mais veloz do que a velocidade da luz. Verdade. Então, como espírito, fica fácil essa comunicação. A questão 421. Como se explica que duas pessoas, pergunta de Kardec, né? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham simultaneamente a mesma ideia? É o que nós estamos falando. Agora, né? E os espíritos nos respondem. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos. Mesmo quando o corpo não está dormindo. Está desperto, exatamente. Então, são dois espíritos simpáticos, são dois espíritos que têm afinidades entre si, têm os mesmos sentimentos, as mesmas vibrações, que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos. Quem está com a gente já há algum tempo vai lembrar que em programas aqui anteriores nós mencionamos que, como espírito, os nossos sentidos se ampliam. A gente está olhando para cá, mas sabe o que está acontecendo. A nossa visão é 360 graus, né, Célia? Nossa audição nossa audição, nossos pensamentos são livros abertos, onde todo mundo lê, né? Todo mundo por afinidade. É verdade. Então, quando ele diz assim, são espíritos simpáticos que se comunicam e se veem, e veem reciprocamente seus pensamentos, é porque agora, meu pensamento, vocês não sabem o que eu estou pensando. Nivaldo não sabe o que eu estou pensando. Mas enquanto eu estiver aqui, ocupando esse corpo, essa matéria. No mundo espiritual, é como eu falei, nosso pensamento é um livro aberto. Então, esses espíritos simpáticos, eles se comunicam e se veem. E veem os nossos pensamentos. Mesmo quando esse corpo não está dormindo. Então, para o espírito fica fácil. Para a gente é um pouco complicado entender isso. Mas quando a gente pensa que muitas das vezes a gente tem um pensamento, eu tenho um pensamento, e que coincide com esse pensamento, aí a gente começa, quantas vezes já aconteceu? Eu ia falar isso, pensei nisso. Pensei em você, você ligou. Isso são comunicações. E Kardec nos dá uma explicação. Entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidades dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E aí, a gente for parar para pensar em linguagem dos espíritos, e um espírito norte-americano, como ele se comunica comigo? É a linguagem dos espíritos, é a linguagem universal. Como espíritos, a gente vai entender, né? E assim como nós falamos aqui,
Como espíritos a gente pensa. Tem até uma pergunta que se faz, Nivaldo. Quando a gente sonha e lembra, né, do sonho, a gente não vê a gente falando. Não vemos, é verdade. Não fala, você não vê. Se a gente parar para pensar, todas as vezes que nós sonhamos e nos percebemos conversando com alguém, a gente não lembra de ter ouvido a voz. Essa transmissão... A gente sabe que conversou, mas não... Essa transmissão é porque essa transmissão é feita por pensamento. Pensamento. Sempre por pensamento. Sempre por pensamento. Então, quando a gente, quem nunca experimentou isso, daqui para frente, quando sonhar e lembra de como foi feita essa comunicação. Não é assim como nós estamos fazendo. Essas perguntas de transmissão oculta do pensamento, ela nos esclarece, né? Tudo nesse livro é muito esclarecedor, porque a gente, se nós pensarmos sempre, se nós não esquecermos nunca que somos espíritos, todas essas respostas aqui ficam claras para a gente. Para a gente, é verdade. Célia, e agora nós vamos entrar num outro subtítulo, né? Outro subtítulo. Nós vamos falar de letargia, catalepsia e mortes aparentes. E mais à frente um pouco, sonambulismo. Kardec vem preparando a gente, né, com sono e sonhos, agora com a transmissão oculta do pensamento, com visitas espirituais entre pessoas vivas, para a gente poder entender, né, Célia? E nesse ponto, nesse subtítulo agora, é fundamental que a gente primeiro entenda o que é letargia. Letargia, catalepsia. O que é catalepsia, né? Mortes aparentes. Então, o que a catalepsia e a letargia vão mostrar para a gente. Provocar, né? Mostrar uma morte aparente. Então, a letargia é vamos assim, né? A denominação básica, né? É a suspensão de todas as forças vitais, dando toda a aparência de morte. Isso é a letargia. Isso. A catalepsia é a suspensão localizada de alguma parte do nosso corpo. Então, a catalepsia você tem a paralisação dos membros, dos membros superiores, dos membros inferiores. E a letargia é uma paralisação total. Total. E essa realmente dá toda a indicação de uma morte aparente, né? Aí, Nivaldo, a gente vai lembrar de Lázaro. Vamos lembrar de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu? Não, Lázaro não morreu. Lázaro estava num processo letárgico, de letargia. Porque cientificamente... Célia, fisicamente, né? Jesus não ia quebrar. Não ia. Ele não veio as leis. Ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei. Então ele não podia quebrar essa lei. O da morte, morreu. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele despertou Lázaro, porque Lázaro estava numa morte aparente. E ele sabia. Estava num processo letárgico. E ele sabia. Quando ele verifica e pede que Lázaro levante, é porque ele já tinha visto que Lázaro não estava morto. A mesma coisa acontece com as filhas de Lázaro, de Jairo. Filha de Lázaro, né? Filha de Jairo. De Jairo. Isso, filha de Jairo, que estava num processo de letargia. E aí isso tudo acontece, por acontecer, assim, por nada. Tem todo um ensinamento em volta disso. Tem a crença no poder do nosso mestre.
Jesus, quando vira para Lázaro, ele fala assim, Lázaro, venha. Levanta-te. Levanta e venha. Lázaro não pensa duas vezes, ele levanta e vem embora. Enfraquecido, porque ele já estava há alguns dias, 2 ou 3 dias, né, sem alimentar. Mas ele vem, é a mesma coisa Jesus falando pra gente, venha, siga-me. E a gente tem, né, Célia, em situações, casos recentes até, de certa forma, da nossa época, de pessoas que foram... tem esse cantor, ator. Um ator que passou por um processo letárgico e não foi identificado, né, a sua morte aparente, essa morte aparente, e ele foi realmente sepultado. Né? Então, isso até hoje nós temos, né, esse fenômeno. Né? É por isso que se tem que aguardar aqueles dias, não pode morrer o enterrou, não pode. Exatamente por causa dessas mortes aparentes. Bom, então nesse entendimento, Kardec vai fazer a primeira pergunta aos espíritos. A 422. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. Será pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que tenha percepções? Então, tanto que quando você disse que Jesus chama Lázaro, ele vem. Ele vem. Porque ele diz aqui, geralmente os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem. Então eles estão lá naquele estado lá de torpor, naquele estado de morte aparente, mas eles estão ouvindo, eles estão vendo, né, o que se passa em torno deles. Mas não podem manifestar-se, eles estão... Né? Será pelos olhos e pelos ouvidos? A pergunta de Kardec, e eles vão responder, não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. O espírito está ali, o corpo não morreu ainda, o espírito está preso ao corpo. Então o espírito vê, ele ouve, mas ele não consegue se manifestar, porque o processo letárgico ele deixa o corpo inativo, numa morte aparente. O espírito não tem força para movimentar esse corpo físico. Aí a gente vai pensar, mas Lázaro levantou, reagiu, Lázaro obedeceu, mas qual de nós não ia aceitar, não é atender, né, a um chamamento de Jesus, né? Como que não, né? Mas com todo o seu poder magnético, né, Célia? Como hoje ele fala pra gente, venha, nós estamos já começando a engatinhar em direção a ele. E aí tem um desdobramento dessa pergunta. Kardec pergunta então, por que ele não pode se comunicar? Por que o espírito não pode se comunicar? Né? Se ele está ouvindo, se ele está vendo, por que o espírito não pode comunicar? E aí eles respondem, o estado do corpo a isso não se opõe. Não, o estado do corpo a isso se opõe. Se opõe. Exatamente, porque ele está num processo de morte aparente. Então, ele não consegue falar, ele também não vai conseguir responder, não tem como. Ele não tem como movimentar a parte física desse corpo. É a mesma coisa, né? Nivaldo, um corpo físico mutilado, cheios de deficiência, o espírito é perfeito. Mas ele não se comunica. Mas ele não pode se comunicar, ele não pode manifestar essa vontade, porque o corpo físico não permite que ele faça isso. Célia, e a gente até ampliando um pouco essa pergunta e essa resposta aqui, não há, muitas das vezes você falou nisso, né? Infelizmente, quantas pessoas existem em estados físicos, vegetativos, que o espírito ali está e ela não consegue se manifestar. Aqui, no caso, é esse processo da letargia, da catalepsia, que provoca essa morte aparente. Então, retornando, né? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem
uma coisa além do corpo, visto que o corpo não funciona mais. O espírito, porém, age. Então, o espírito está ali. Ele não desencarnou ainda, mas ele não tem essa possibilidade, essa condição de responder, de fazer movimentar todo esse processo, né, dos órgãos para que ele pudesse responder ou se movimentar. Faz parte desse processo da catalepsia, da letargia. A questão 423. Na letargia, a gente repara que a letargia é muito mais séria do que a catalepsia. A catalepsia são alguns órgãos. A letargia é o corpo inteiro, né? Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida. Então, a gente está lendo, nós estamos lendo aqui que na letargia é a paralisação, a suspensão de todas as forças. Então, Kardec está perguntando se na letargia o espírito pode se afastar e dar aquela aparência do corpo morto e depois retornar a ele. E a espiritualidade nos diz, na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto ele vive. Uma vez desfeitos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente volta à vida, é que a morte não se havia completado. Então, mais uma vez, o que é mais próximo da gente, do nosso conhecimento, é a ressurreição de Lázaro. Né? Foram 2, 3 dias? Foram. Foi muito tempo? Foi muito tempo. Mas ele não estava morto, porque se ele estivesse morto, se esse laço que une tivesse sido desfeito, não tinha mais volta. Não tinha mais volta. É verdade. Então é por isso que a gente costuma falar, Nivaldo, que a única coisa que não tem jeito é a morte, porque rompeu, se desfez o laço, se desfez e acabou. Como você lembrou muito bem, nem Jesus, porque ele não veio destruir a lei. Ele não veio. Podia, mas ele não veio destruir a lei. O único que ressuscitou, voltou à vida depois de morto, foi ele, no mesmo corpo. Né? E aí as correntes que diz que o corpo é assim, o corpo é assado, aí é outra história. Mas aquele Cristo que que conviveu com a gente foi o mesmo que apareceu depois. Exatamente. Nós vamos ter que parar, né? Vamos ter que parar mais uma vez hoje, por aqui estamos chegando ao final do nosso encontro. Né? É muito rápido mesmo, principalmente quando esses assuntos de convivência, né, do nosso dia a dia. E a gente vai conversando e o tempo passa muito rápido. Então agradecemos a presença de todos vocês,
Agradecemos essa interação que fazemos e a interação que não vemos, mas que ela existe. Com certeza. Com o mundo espiritual e conosco. Então agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos a todos esses amigos que nos envolvem nessa amorosidade, todas as vezes em que nos propomos a estudar esses ensinamentos do nosso mundo espiritual. Obrigada, mestre, obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Obrigada a todos esses irmãos desencarnados que aqui foram trazidos para ouvir esse estudo, essas perguntas, essas respostas, esses comentários. Obrigada, mestre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.